Você já pensou em nunca mais se preocupar em pagar aquela conta mensal, como a escola do filho, a academia ou até mesmo o streaming? Pois essa facilidade agora tem nome. Chama-se Pix Automático. A nova funcionalidade do sistema de pagamento do Banco Central começou a operar agora, em 16 de junho, e promete facilitar ainda mais a vida de muita gente. E hoje, aqui no Consumo em Pauta, nós vamos entender como essa ferramenta funciona, o que muda na prática no pagamento do seu dia a dia, ou até mesmo na programação de pagamentos, quais os cuidados que você, que eu, que todos nós que somos consumidores precisamos ter, e porque ela pode ser uma aliada até no controle financeiro. E quem vai conversar com a gente aqui é o contador e mestre em governança corporativa, o Marcelo Mari. Ele já está aqui online. Seja muito bem-vindo, Marcelo, ao programa Consumo em Pauta. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a você, Ângela. Um prazer estar falando com vocês. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse Pix aí, que ele, dentro do ecossistema, eu acho que é uma das funcionalidades agora que é muito interessante. Bem, o Pix ele revoluciona desde que ele foi apresentado ao mercado, né? E ele teve uma adesão assim assustadora. E realmente é um facilitador, é um meio de pagamento muito fácil de se usar, né? Que você não precisa ficar carregando, vamos lá, voltar atrás, talão de cheque, cartão de crédito, né? Então ele facilita muito. Agora, o Pix automático, na verdade, o que que ele é? Como ele funciona e como eu, consumidor comum, posso utilizar ele no meu dia a dia? Na verdade, o Pix automático, eu vou trazer uma analogia, né? Ele é muito parecido com o débito automático que a gente já conhece, mas com todas as modernidades e funcionalidades do Pix. Então você não precisa de um código para colocar isso, como você precisaria no débito automático. Você não vai, muitas vezes, correr o risco de alguém colocar você automaticamente em um débito automático sem você ter autorizado. O Pix automático ele vai funcionar claro e transparente. Você vai colocar autorizar uma vez no seu banco para que isso ocorra todos os meses. E dessa maneira vai ficar muito interessante ali, porque para começar é gratuito, né? E isso ajuda demais, né? E também a questão de um controle ali que a gente pode ter sobre os gastos, né? Que isso já vai estar previsto. A maioria dos bancos hoje, quando você entra, já fala: ah, você tem uma transação futura, olha aqui. Então já vai deixar você não cair no esquecimento e deixar de pagar uma conta e pagar juros e multa por causa disso. Você falou que aqui que ele é parecido, né? Tem uma analogia, fez uma analogia com o débito automático e também com o cartão virtual, o cartão recorrente, né? Sim, com certeza. Ele acaba substituindo esses dois métodos, esses dois meios, né? Os dois métodos vão ser basicamente substituídos por esse Pix automático. A funcionalidade ali ajuda porque não vai precisar de convênio, né, entre o banco e o recebedor. Porque Uhum. anteriormente você precisava desse convênio, muitas vezes era um processo chato, o banco levava um valor ali nisso. Então hoje a gente vai tirar esse processo e a gente vai só pensar na facilidade para quem está pagando e para quem está recebendo da mesma maneira, né? Para quem está recebendo hoje, você tem uma recorrência em cartão ou um débito automático, você tem um custo muito maior do que você tem numa transação de Pix. E o Pix automático veio para auxiliar nisso também. E o Pix automático é gratuito, você não vai pagar taxa. É gratuito, não se paga taxa. Quem está pagando, não se paga taxa, e quem está recebendo vai ser conforme a instituição bancária. Então, pode ser que quem esteja recebendo vai ter uma taxação nisso, mas com certeza vai ser menor do que um cartão de crédito, vai ser menor do que um débito automático. Hoje, o que eu tenho hoje em débito automático ou eu tenho em cartão recorrente, eu posso fazer a substituição, eu posso mudar tudo para o Pix automático? Isso tem alguma vantagem? Não tem vantagem? Deixamos como está? Ou vai facilitar a minha vida mudar para o Pix automático? Hoje, o que você já tem em débito automático e o Pix automático, para você não vai mudar. Para você, que o pagador, não vai ter uma diferença se ele está no débito automático ou no Pix automático. Eu acho que futuramente, pensando, agora a gente saiu isso essa semana, né, do Pix automático, semana passada. O grande negócio que a gente vai ter aqui é que
questão do outro processo, que é o débito automático, Débito. ele vai acabar, porque não tem sentido você manter o débito automático. Então a gente ainda vai ter um tempo com os dois andando em conjunto, mas a tendência é o débito automático cessar e a gente transferir tudo para o Pix Isso. automático. E o cartão recorrente também, dele cessar? O cartão Pode. recorrente, por enquanto, ainda não são todas as instituições que aderiram. Então, o cartão recorrente, né, o cartão virtual que a gente utiliza para ser o recorrente, ele ainda vai ser útil por um tempo, enquanto todas as empresas não aderirem, né, Uhum. à Ah. questão do Pix automático. Por exemplo, eu pago uma conta de água todo mês. E cada mês é um valor diferente, né? Sim, Como que sim. eu faço? Como que eu faço para que ele entre no Pix automático, sendo que eu não preciso todo mês ir lá e colocar qual é o valor dela? Tem uma regrinha básica para Na isso? verdade, a companhia de água e esgoto vai informar para o banco qual que é o valor. Você vai autorizar uma vez. Autorizo, se a gente tiver em Sabesp, São sei Paulo, lá, Sabesp. em São Aham. Paulo, aqui em Atibaia é SAAI, né? Que eu estou em Atibaia. Aham. Então, eu autorizo a SAAI a debitar todos os meses a conta de água da minha conta corrente. Então, todos os meses a SAAI vai mandar um arquivo para o banco com o valor dessa conta e vai ser feito o Pix no dia que tem que ser feito. É como o débito automático hoje, da Tá. mesma maneira. A instituição vai informar o banco e o banco procede como débito na sua conta. Então, aí ainda, a exemplo do débito automático, o consumidor deve ficar atento de ver esse valor que vai ser debitado mês a mês, né? Sim, Sempre que for sem lançado. dúvida. Porque pode ter um erro aí de lançamento e aí ele realmente acabar tendo algum problema, ou por não ter fundo no banco, né, para Isso, pagar justamente. isso. Esse é um ponto até que me deixou em dúvida no começo, né? Como que seria a questão de você não ter saldo no dia, né? Aham. Então, os bancos vão fazer algumas tentativas, a depender da instituição. Ele fez a tentativa no dia 5, no dia 6, no dia 7. Não conseguiu encontrar saldo em nenhum desses dias, você fica inadimplente. Então, você vai precisar conversar com a empresa que você está devendo para que você consiga fazer esse pagamento. Então, a gente vai ter essas tentativas, né? Porque senão ficaria muito fácil, né? Ah, eu não vou pagar, simplesmente, né? Para quem quer dar um golpe, né? Ah, eu coloco tudo em Pix automático, mas deixo minha conta sem saldo, então eu não pago nada. Mas vai ter o produto cortado, né? Se for uma energia, uma água, vai ser desligado. Então, não, você precisa ter o saldo, você precisa conferir, fazer a sua conciliação ali, se o que estava previsto realmente aconteceu. Assim como nos dias de hoje. Isso, Tá. essa questão da conciliação e de ver se vai acontecer ou não, não vai mudar. Isso a gente precisa ficar de olho de qualquer jeito. E aí a gente tem que lembrar que se não pagar, mesmo que o banco vá tentar isso durante 3 dias, a partir a partir do dia seguinte ao vencimento, a pessoa já está correndo juros sobre aquele pagamento, É isso multa, aí, né? já tá inadimplente e já é passível de ter multa e juros. Como aumentar as suas chances no Prêmio Jatobá PR 2025? Uma dica valiosa é enviar uma documentação completa, clara e objetiva. Um item esquecido pode fazer a diferença. E não se esqueça de caprichar no vídeo explicativo, afinal ele traz informações importantes e a visão do criador do case. Participe e receba o destaque merecido no maior evento de PR da América Latina. Boleto bancário, eu posso fazer esse pagamento via Pix automático? Como que. Porque, de repente, vai ser um ou dois ou três boletos que eu vou ter, né? Por uma compra numa loja de eletrodoméstico que só faz eletroeletrônico, mas que só faz boleto. Vai poder fazer isso também?
A questão, daí você não vai ser o Pix automático. O que a gente vai ter hoje, que também a maioria dos bancos, principalmente esses bancos digitais novos tem, você consegue já deixar programado todos os boletos na sua Tá. conta. Você Uhum, copia o código de barra, joga lá e fala assim, debitar no vencimento. Porque tá. senão, assim, de verdade, Ângela, tá? Eu olhando o Pix, que foi maravilhoso, que foi criado, e vendo essas funcionalidades novas, eu vejo que o futuro dos pagamentos no nosso país vai ser só Pix. Então, eu sou um entusiasta de que vai acabar boleto, de que vai acabar débito automático e a gente só vai ter o Pix. Até porque eles têm vindo cada vez com mais coisas novas aí, com tecnologia nova. Mas ainda a gente convive com boleto. E se a empresa prefere ter o boleto por algum motivo, tal, acredito que dessa maneira, você programando no banco te resolve, você não Tá. vai precisar fazer o Pix automático disso. Que é a outra qualidade, a outra modalidade do Pix, né? Que é o Pix de programado, né? Que você vai Sim, programando. sim. É isso aí. Então, para usar o Pix automático, a conclusão que eu chego é só contas recorrentes. Pode ser Contas recorrentes. qualquer uma, Sim. mas que seja recorrente. Correto, isso aí. O que a gente tem ainda pensando em futuro, né, que o governo tem dito que pode vir a fazer é ser entre pessoas físicas, né? Então eu posso ter um Pix automático para você. Todos os Uhum. meses eu te mando R$ 500, porque eu mando porque eu quero. Eu posso colocar isso numa recorrência também, num Pix automático e liberando isso e você vai receber todos os meses. Então, eles ainda estão analisando a questão de pessoa física para pessoa física. Hoje é só pessoa jurídica para pessoa física ou pessoa jurídica, e dessa maneira cai no conceito que você disse. É importante que a gente tenha o saldo, a gente vai ter esse processo do Pix automático no dia a dia. O que não for Pix automático vai ser o Pix programado, etc. Aham. E o automático só de conta recorrente, quer dizer, Só de pode conta ser, recorrente por enquanto. pode ser desde uma academia, uma conta de água, uma conta de telefone, a escola do filho, né? As outras despesas, né? O streaming, claro, assinaturas, os mais Sim, diferentes tipos de assinaturas que a gente tem, todas essas você pode entrar no débito automático. E a partir de agora, então, qualquer compra que eu fizer que for recorrente, eu já posso fazer essa opção do Pix automático. sim, com certeza. E eu falo isso para a empresa que eu estou comprando, eu falo que eu tenho que avisar ela Hoje, disso. a empresa já vai provavelmente te oferecer essa opção. Tá, Na verdade, para ela é interessante essa opção, né? Porque, assim, boleto é D mais um. Então, ela recebe num dia e só entra o dinheiro no dia seguinte. O Pix automático, não. Vai entrar no mesmo dia. Saiu da sua conta, já entra na conta da empresa. Então, para eles vai ser muito mais interessante. Então, para todo fornecedor também de serviços e produtos, aí nesse caso, vai ser muito mais interessante fazer isso do que deixar em boleto ou deixar em alguma outra recorrência. é um custo menor para eles também, né? Para ele fornecedor, que não vai Sim, precisar realmente emitir boleto, fica bem mais fácil. Agora, sei lá, eu pago o Sabesp todo mês, eu pago a conta de água todo mês pelo Pix automático, já coloquei lá. Só que eu mudei de São Paulo e vou mudar para uma outra empresa, um outro fornecedor de água. Como que, ou qualquer outra situação, eu posso fazer o cancelamento desse Pix automático e eu preciso provar alguma coisa, por que eu estou fazendo esse cancelamento? você só simplesmente entra lá e cancela. Você tem essa opção de cancelar o Pix automático. Se chegar a conta e você não pagar, você vai estar inadimplente. Mas Tá. você tem a opção de o Pix automático, você simplesmente entra lá no banco e vai cancelar ele. Não tem maiores burocracias para isso, não. Tá. É sempre no aplicativo do banco, né? Agora, Sempre no aplicativo do banco. quem não usa um aplicativo de banco ainda? Porque a gente sabe que tem uma faixa da Não, sim, população claro. que não tem acesso. Como que ele vai fazer para ter acesso a esse Pix automático? Vai ter que pedir para alguém fazer isso para Ele ele? vai fazer junto com a empresa, quando do fechamento da cobrança ali, ou a empresa vai dar um QR Code para ele, ali, um código, né, para ele fazer esse Pix automático. E se ele quiser cancelar, ele vai ter que ou ligar no banco
ou ir até a agência para pedir esse cancelamento se ele não tiver acesso ao aplicativo do banco. Você falou aí uma coisa legal, né? De repente a empresa vai te dar um QR Code que você vai lá Sim. e já faz todo o processo, fotografa aquilo e já não precisa digitar nada e faz autorização automática. Você acha que isso pode ser uma tendência realmente das empresas? Não, vai ser. Eu acho que o nosso mundo está muito moderno, né, Angela? É, Então, acho que tudo vai virar QR Code, vai virar. Tudo é a facilidade. A gente emburrece um pouco, às vezes, por conta com de tanta certeza. facilidade, né? Mas Aham. a facilidade para o dia a dia dessas coisas tem ajudado muito, principalmente a população que tem um pouco menos de conhecimento, tá? É muito importante ser simples. Então, o Pix veio para ser simples e ele tem cumprido a função dele muito bem. Me lembro, você me fez me lembrar agora de anos e anos, décadas atrás, quando você recebia o pagamento da empresa, que você tinha que ir no banco sacar esse dinheiro, né? Porque Sim, e imagina. você enfrentava filas enormes para conseguir tirar teu dinheiro de lá, para poder pagar tuas contas, né? Porque não era tão acessível, nem mesmo o cartão de crédito não era uma coisa muito acessível, né? Então as pessoas tinham que Justamente, ter imagina dinheiro. trocar cheque, né? Que a gente fazia troca de cheque. Troca de Ou senão, às cheque. vezes, passava o cheque pro terceiro para ir pagando conta. Então, era aquela loucura que a gente fazia, né? Com as formas de pagamento que a gente tinha anteriormente. E o Pix veio para dar uma limpada nisso tudo, né? A gente já tinha o cartão de débito e crédito que já evitava ter dinheiro na mão, Uhum. né? Agora com o Pix, então, a gente está muito mais tranquilo nisso. Rapidamente você consegue fazer os pagamentos, fazer a liberação ali e resolver. E com a programação do Pix, quer dizer, eu não preciso ter dinheiro agora, né? E eu posso, o Pix programado, por exemplo, eu posso fazer uma compra e pagar o mês que vem, combinando isso com a loja, faço autorização do Pix para o mês que vem. A exemplo do que como funciona um cartão de crédito, né? Eu posso fazer essas coisas. Agora, tem uma outra questão que acho que a gente tem que comentar aqui, cuidados. Né? A gente vive num mundo virtual, como a gente falou agora há pouco, é um mundo assim super vantajoso para nós, né? Com muitas facilidades, mas a cada coisa nova que tem, golpes são criados e muita gente Todo o cai tempo. nesses golpes, todo o tempo, né? Então, qual o cuidado que eu devo tomar na hora de eu fazer a autorização de um Pix automático para não cair em nenhum golpe? Eu acho que os cuidados, eles são os mesmos que a gente faz no dia a dia ali para o Pix. Qualquer Pix que a gente vai fazer, a gente vai ter que conferir se o valor se for um QR Code, né? Se o valor que está nesse QR Code foi o que eu combinei com a empresa, se o destinatário final é realmente a empresa, né? Então, esses dois itens ali já ajuda bastante a você ter uma conferência, mas de verdade, Ângela, a gente nunca está 100% protegido, né? Porque, como você disse, eles sempre inventam alguma coisa nova, algum golpe novo que a gente, mesmo com todo o conhecimento, mesmo com tudo que a gente vê no dia a dia, muitas vezes as pessoas acabam caindo. Então a gente tem que fazer o que está dentro do nosso alcance, que é sempre conferir valor e conferir o destinatário que a gente está enviando esse Pix, porque vai vir alguma coisa, ainda não sabemos o quê. O quê? Eu também acho. Falando em conferir o destinatário, às vezes você compra da lojinha lá da esquina, lá do teu bairro, que tem um nome fantasia, e o crédito, na verdade, vai para o nome real, que eu não Sim. conheço. Que você não Quer dizer, conhece, e justamente. aí, como fica? Eu vou ver ali e falo assim, não, mas espera aí, não é a empresa que eu comprei. É bem difícil isso, porque a maioria das empresas, quando a gente coloca o pagamento, né, ele vai para o nome oficial que está lá na Uhum. JuSesp, né, na junta comercial. Se a gente tiver muita diligência, o que a gente consegue fazer é pedir o CNPJ da pessoa, entrar no site da Receita rapidamente e conferir o nome que está lá na Receita. Tá. Mas é um trâmite muito ruim. Se você já está no local, a maioria dos locais abertos, né, ao público, ele tem aquela plaquinha ali do consumidor que vai ter o CNPJ e o nome oficial da empresa, e não só o nome fantasia. Então, às vezes, dar uma batidinha de olho naquelas plaquinhas que as pessoas deixam pendurada ali, pode ajudar também a Presta gente nesse atenção, né? processo. É prestar Tá. atenção sempre. Se entrar um pagamento, um Pix automático na minha conta, de um pagamento indevido, de algo que eu não autorizei, qual é o processo, qual é o procedimento que eu devo fazer?
Entrar com o banco. Primeira coisa vai ser uma reclamação com o banco vai ter que comprovar para você que você autorizou, né? E isso, se você não autorizou, a responsabilidade sobre isso é do banco e não de quem está te cobrando, porque é o banco que está fazendo um processo sem a sua autorização. Tá, então checar sempre também, voltamos naquela ideia de que a gente tem que checar sempre o que está entrando Sim, na tua conta para você também não correr o risco de pagar boletos, pagar PIX que você não autorizou, né? Bem, a gente já falou sobre o saldo, né? Se não tiver saldo em conta, o banco vai testar isso durante 3 dias. Não conseguindo fazer o débito, provavelmente você mesmo colocou aí, vai ficar inadimplente, e é. aí a responsabilidade pela cobrança passa a ser da empresa fornecedora, do teu credor, não mais do Isso aí. banco. Não É mais isso do mesmo. banco. Tá. O banco deixa de ser esse veículo para receber o valor para a empresa agora vir atrás de você, ou com um boleto novo, ou com uma ligação e mandando um novo Pix para você resolver o processo, mas o banco já não vai ter mais autonomia aí. Muda alguma coisa, porque a gente tem uma legislação que diz que os pagamentos que vencerem fim de semana e feriado, automaticamente eles passam para segunda-feira. Acho que existe essa lei ainda, né? Não sei se ela já morreu. Existe ainda? Existe. Não, existe. Mas com o Pix automático, ela meio que vai cair por terra, né? Porque ele, se for final de semana, ele vai debitar no final de semana. Não, não vai esperar a Ah, segunda-feira para ser debitado. Então a gente vai ter que ter, por mais que é uma ferramenta ótima, a gente vai ter que ter mais controle. Porque não vai dar para falar assim, que muita gente desliga a chavinha de financeiro na sexta-feira e só liga na segunda-feira uhum. novamente, né? Nesse caso, não, você vai precisar conferir ali durante o final de semana também. Você vai ter que deixar o dinheiro na conta se for cair um Pix automático para que não aconteça de não ter isso. Então, era essa questão que eu queria saber, assim, tomar cuidado para realmente ter dinheiro no final Sim, de semana, porque não é porque é final de semana que o Pix automático não vai deixar de ser debitado, ele vai ser debitado ali. ele vai ser debitado no final de semana também. Falando em vantagens agora, quais são as vantagens de eu usar o Pix automático no lugar do cartão de crédito, no lugar do débito automático? Porque não tem, dependendo, claro, tem consumidores que não pagam taxa no cartão de crédito, não pagam anuidade de cartão de crédito, e além disso, tem algumas vantagens, como, por exemplo, pagar tudo com cartão para obter milhas e poder usar essas milhas do Pix automático. Qual seria essa vantagem? Olha, Angela, sendo muito sincero, pro consumidor final não tem tanta vantagem. Ele é uma forma a mais dele controlar ali os pagamentos dele. Mas se ele tem um cartão de crédito que dá milhas, que dá ponto, que dá cashback para ele, e ele consegue colocar esses valores no cartão de crédito, o cartão de crédito vai ser a melhor opção ainda. Não tenho dúvida disso. Eu acho que quando a gente pensa nesse Pix automático aqui, ele é muito mais interessante para o recebedor do que para o pagador. Então, a Hum. empresa que está recebendo isso, para ela é 1.000 vezes melhor do que o cartão de crédito, é 1.000 vezes melhor do que um boleto, porque é menos custo. A taxa é menor. Hoje, um cartão de crédito cobra 5%, 4% da empresa. Você vai pegar um Pix automático, vai ter alguns centavos ali por transação. Então, é muito diferente, né? Essa questão para quem está recebendo. Para quem está pagando, você quer pagar. Se é no Pix automático, se é no débito automático ou se é no cartão, não tem tanta diferença para você.
Eu sou entusiasta do cartão, porque eu gosto de milha, eu gosto de N coisas ali que o cartão me traz para eu fazer o pagamento das minhas contas. Mas tem gente que se controla muito mais no Pix. Então, vai depender ali de como funciona o dia a dia da pessoa. Porque se a pessoa é uma pessoa que gosta de pagar tudo no débito, minha esposa só gosta de usar o débito, ela não usa o crédito para quase nada. Então, para ela, o Pix automático vai ser interessante, porque ela já vai deixar ali todos os meses as contas de consumo dela lá já num jeito que ela vai conseguir ter o controle sobre isso. Então vai depender muito ali de pessoa para pessoa, isso mesmo. Tá, mas pode acontecer, e eu acho que isso não é muito difícil, de repente os bancos começarem a criar milhas também para o Pix Com automático, né? Porque certeza. aí alguma forma de estimular as pessoas a irem para o Pix Eles vão automático. precisar fazer isso, né? Porque senão É, não vai ter não vai ter uma milha, adesão muito grande, né? Então milha ou eles vão ter qualquer que outra pensar. coisa, né? Sim, sem dúvida. Aham. E isso também, você falou do cartão, que você gosta de pagar tudo com cartão. Eu também, eu pago tudo com cartão de crédito, porque para mim o cartão de crédito, ele te dá uma organização financeira. Eu vejo dessa forma. Você É, consegue, né, ver tudo o que você gastou. Até aquele cafezinho eu pago com cartão de crédito, tá? Porque você consegue ver no final do mês em tudo que você gastou e aonde você gastou e o tanto que você gastou, né? Agora, isso eu vejo que, e você já acabou comentando, mas eu gostaria de ressaltar isso, que o Pix automático também pode ajudar bastante nas contas e nessa educação ou nessa ajuste financeiro que as pessoas ainda não têm, né? Nesse não cuidado tem. de cuidar, esse cuidado de cuidar do seu orçamento doméstico, né? Sim. Eu dou aula de educação financeira para algumas pessoas, já dei aula em faculdade sobre isso. Infelizmente, ninguém pensa em educação financeira, né? O pessoal vai vivendo, recebe o salário, paga as contas, vê quanto sobra, muitas vezes não guarda nada, não tem uma reserva de emergência. Eu entendo plenamente a situação do país. Tem gente que não tem dinheiro nem para pagar as contas, quanto mais fazer uma reserva de emergência. Mas a gente tem que ter uma educação financeira e a gente não tem isso, né? Tem mudado um pouco, já é uma lei, né? Se eu não me engano, desde 2023 ou 22, que as pré-escolas agora você Uhum. precisa ter educação financeira para as crianças. Isso vai ser legal. Mas a gente vai ver daqui a 15 anos, 20 anos, alguma mudança, né? Tem que começar, é isso. Acho que começou para a gente ver uma mudança daqui a algum tempo. Eu relaciono a educação financeira à educação para o consumo, né? Porque o Sim, sem financeiro está dúvida. muito, ele é consequência, né? Ele é consequência do teu consumo, né? Se você não aprender a consumir, você também não vai conseguir aprender a organizar e a teu dinheiro, né? Justamente. Uma coisa completa a outra. Agora, para a gente já finalizando aqui o nosso bate-papo, você acredita que o Pix automático é o começo de uma revolução maior aí, vamos dizer, do nosso jeito de lidar com o dinheiro? Eu acho que ainda vem bastante novidade aí com o Pix, viu, Angela? Eu acho que o ecossistema todo criado pelo Pix, ele é muito interessante. Então, já está sendo falado também de Pix parcelado, que é uma coisa Uhum. bacana também, que se o Pix parcelado vem de uma maneira legal, eu acho difícil o Pix parcelado entrar, porque tem um lobby muito grande das empresas de De cartão. cartão, então tem uma briga grande aí a ser comprada, né? Porque ajudaria muito os recebedores novamente a ter menores taxas, né? Porque o cartão cobra caro disso. Mas de qualquer jeito, se tiver o Pix parcelado, eles vão dar um jeito de antecipar também, cobrar um valorzinho pela antecipação e resolver isso. Mas eu acho que isso já é um futuro que a gente vai ter. E o governo tem falado até de Pix internacional. Que, pô, seria muito bom também você estar em outro país e conseguir mandar um Pix e resolver as coisas dessa maneira, né? Seria extremamente interessante. E o nosso sistema financeiro é muito bom, né, Ângela? A gente tem N problemas, mas o nosso sistema bancário, comparado com o resto do mundo, É é muito bom. sensacional. É É, muito bom. é A muito gente bom. tem a gente tem regras, a gente tem N coisas aqui que funcionam. Temos É. problema? Claro que temos, mas comparado com o resto do mundo, o nosso sistema financeiro é sensacional. Falar em Pix Internacional, um amigo voltou de Portugal há poucos dias e ele estava comentando comigo que ele foi pagar uma conta num restaurante lá
E eu falo assim, você é brasileiro? Pode pagar com Pix aqui. Olha que beleza. Olha que beleza, ele falou Aham, assim, olha, quer dizer, ele falou assim, eles já incorporaram no sistema sim. deles o Pix brasileiro, porque para eles também é uma Ah, facilidade para receber, e ele falou, eu acabei pagando um monte de coisa lá, então, acho que o Pix internacional ele já está funcionando já está funcionando de alguma mesmo sem maneira, né? autorização do governo. Para a gente fechar aqui, Marcelo, o que que o consumidor ou o cidadão precisa prestar atenção no seu dia a dia de consumo, de pagamento, de educação financeira, de finanças, do bolso, para que ele possa ter uma vida mais confortável, né? Porque eu converso muito com o consumidor e, nossa, é sempre uma sensação de que, não sei se eu vou conseguir pagar, não sei se vai dar certo, eu comprei, estou arrependida, ou eu gasto mais, compro mais do que eu posso. O que que ele precisa realmente se conscientizar, fazer para poder ter uma vida mais tranquila? Porque isso afeta demais a vida do cidadão, né? O lado Muito. financeiro, Isso. muito. Eu tenho um estudo que grande parte dos divórcios ele é relacionado a dinheiro, a briga financeira dentro de casa, porque há um descontrole grande de uma das partes no casamento, e tal. Então, a questão da educação financeira, ela tem muitos pontos aqui. Eu sou muito a favor de coisas simples, Ângela. Você mesmo trouxe um ponto sensacional. Eu pago tudo no cartão, que é onde eu consigo controlar, saber tudo que eu gastei, o cafezinho, o pãozinho. Então, a primeira parte que a gente tem que ter é controle. Controle de tudo que a gente tem de despesa fixa, despesa variável e as extras, as esporádicas, o cafezinho, o pãozinho. Você tem que controlar tudo. Putz, como eu vou controlar isso? Pô, tem N maneiras. É no papelzinho. Você pode tirar foto no WhatsApp, escrever uma mensagem para você mesmo lá no WhatsApp. Ó, gastei tanto num café. E controlando isso de uma maneira. Para quem tiver mais apetite, quiser gastar um pouco, tem sistemas que você já coloca lá e ele já te ajuda a fazer isso, sisteminhas. Então, na minha visão, eu sempre trago que o primeiro ponto é controlar tudo que você gasta e tudo que você recebe. O segundo ponto é um planejamento. Você já fez um controle aqui, já sabe qual que é, 1, 2 meses ali, quanto você gasta fixo, quanto você gasta de variável e quanto você recebe. Agora vamos montar um planejamento. Eu recebo X, gasto X. Sobra X ou falta X. A gente precisa saber aqui, controlar aqui. Ah, tá faltando, eu tenho mais despesa do que receita. Tem que cortar alguma coisa. Pô, não tem o que eu cortar. Sempre tem. Eu sempre brinco que sempre tenho que cortar. É o Uber que a gente pega para ir de uma esquina até a outra, é o iFood que a gente pediu. Então, tudo isso, no final, eu vejo muito meme, né, no Instagram do pessoal falando de finanças. Eles falam assim: pô, não sabia que pegar Uber de R$ 7 no final do mês dava 1.500. É, dá 1.500. Se você pegar um monte de Uber, no final do mês ele vai vir alto. Então, é o controle ali que a pessoa tem que ter no dia a dia. Então, essa questão de educação financeira, ela sempre vai entrar em planejamento e controle. Se a pessoa conseguir introduzir isso, ela vai conseguir ter uma vida mais tranquila, porque ela vai dominar o dinheiro, né? E não o dinheiro dominar Vai ela. Eu dominar falo que ela, né? esse é sempre o principal. O dinheiro tem que te servir, não você servir ao dinheiro, né? É. Senão vira uma loucura a vida. E nunca esquecer, né, que o dinheiro ele é resultado do nosso esforço, Sim, né? A gente tem uma energia vital que a gente coloca para a gente poder ter ele, né? E que às vezes essa energia também, né, vai cansando, né? Vai cansa, cansando. justamente. Marcelo, muito obrigada pelo nosso bate-papo, pela tua presença aqui. Acho que tivemos um bate-papo bem legal, com bastante informação, que acho que vai interessar bastante os nossos ouvintes, os nossos leitores. Obrigado, Ângela. Foi muito bom falar com vocês. Eu adoro esses temas de educação financeira, finanças. Eu Então, também. que precisar, estou por aqui. Faz tempo que eu não dou aula, então é uma maneira ótima aqui de eu voltar com essa Tá. conversa aqui. E eu deixo aberto o canal, tá? Quando você tiver alguma sugestão de pauta, que você achar alguma coisa interessante, eu ver, pode procurar a gente que nós a gente Ah, faz maravilha. aí. Não, sempre temos alguma coisa.
Então, ótimo. Muito obrigada. E assim a gente termina mais um programa Consumo em Pauta. E agora que você já sabe como o Pix automático vai funcionar e como ele pode ajudar a sua rotina financeira, como explicou o Marcelo Marim. O sistema traz mais autonomia, agilidade, segurança, mas, como sempre, o consumidor precisa ficar atento e entender bem o que está autorizando a pagar. Além, é claro, de controlar os seus gastos e acompanhar diariamente como que estão os débitos na sua conta. E se quiser rever essas dicas e aprofundar ainda mais sobre esse assunto e outros assuntos na área de relações de consumo, acesse o site consumoempauta.com.br. Lá a gente te ajuda a destravar o seu dia a dia de consumidor. E até o próximo programa. A gente se vê na próxima semana. Até lá.